Odilon de Almeida Mesco, nascido em 4 de agosto de 1937. É o único político da história de Canguçu que se tornou vereador, prefeito e deputado estadual. E é nesse prédio que toda essa história começa, tem o início. Odilon Mesco era funcionário do Banco do Brasil e o Banco do Brasil funcionava justamente nesse prédio, onde Odilon Mesco servia cafezinho. Foi no Banco do Brasil que ele começa a conhecer muitas pessoas, se torna político, vira vereador, deputado estadual e prefeito, porque do Banco do Brasil o prédio passa a ser da prefeitura, onde que ele administra o município de Canguçu por 14 anos. E ele era uma pessoa muito popular, ao mesmo tempo que ele era ou me ame ou me odeie. Ele foi uma figura que era amado e, por outro lado, ele era odiado. Odilon Mesco revelou muitos políticos para Canguçu. Por exemplo, o seu primeiro vice-prefeito, Nelson Grigoletti, após a primeira gestão de Odilon Mesco, se tornou prefeito de Canguçu. Odilon Mesco também revelou Cássio Mota, que durante 8 anos de sua gestão foi secretário de saúde e depois se tornou prefeito de Canguçu. E entre muitas revelações políticas, também teve Arion Braga. Esse documentário está sendo gravado no ano de 2025, onde Arion Braga, que foi vereador por muitos anos, revelado pelo então prefeito Odilon Mesco, hoje é o prefeito de Canguçu. Odilon Mesco, eu tive a satisfação ainda quando menino, lá no 5º de Canguçu, começar a ver a história do Odilon. O meu pai era muito político, gostava muito da política. Lá naquela época, na arena do PDS, Odilon, Queca Nunes, Dr. Carlos, Betinho Fonseca, Luiz Geraldo e tantos outros, a nossa casa era o lugar de partida, era o comitê onde eles faziam campanha no 5º Distrito. E lá eu comecei a ver e conhecer a história do Odilon Mesco. Naturalmente, depois vindo aqui para Canguçu, a gente viu toda a história do político Odilon e do homem. E em 96 eu fui convidado por ele, olhado por ele, fui convidado para ingressar na política na condição de candidato a vereador, aonde se fez toda uma história, aonde eu convivi com Odilon Mesco aí no meio, na vida política, eu como vereador, ele como prefeito, enfim, e participando da vida pública, mais de 20 anos. É um homem que tem um legado, tem uma história, para mim, na minha concepção, o melhor prefeito da história de Canguçu, ficou marcado. Enfim, ele foi um homem sempre voltado para as pessoas mais humildes e mais necessitadas. Então esse legado que o Odilon Mesco fez em Canguçu, eu pude participar e tive a honra de conviver e viver junto com ele muito dessas construções. Conhecedor da sua história política, Arion Braga, em 1996, foi candidato a vereador. E o convite veio especialmente de Odilon Mesco. Eu em 96 eu não morava em Canguçu, eu morava em Santa Maria. Eu era vendedor, estava teoricamente bem, trabalhando bem lá. E Odilon Mesco, por mais de uma vez, não foram poucas vezes, quando eu chegava nesse ônibus da Planalto na madrugada aqui em Canguçu, ele me esperava, ele tinha, para quem se lembra, ele tinha uma caminhonete meia cinza, gabinada, e ele me esperava todas as sextas-feiras na madrugada ali, para me incentivar e me pedir, me convidar que eu fosse candidato a vereador. E ali ele seguiu, martelando, que eu tinha que vir embora, que eu tinha que abandonar o serviço que lá eu estava, que eu tinha que concorrer a vereador. Ele iria, como foi prefeito, lá em 96, né, quando ele concorreu e assumiu em 97, e eu junto com ele. E ali ele começou a batalhar e ver em mim que eu tinha potencial de ser candidato a vereador. O meu pai gostava muito de política, era apaixonado pela política, era PDS, era Arena, era PP, enfim, era o 11, né? E naturalmente, por o incentivo do Odilon, pela visão dele, pela insistência dele, pela vontade do meu pai, eu acabei vindo embora, sendo candidato a vereador e construindo toda essa história que o povo de Canguçu sabe, que eu cheguei até aqui agora onde estou. Essa história não só eu escrevi, ela começou pelas mãos do Odilon Mesco. Não posso aqui deixar de dizer que quem me botou nesse caminho, além do povo de Canguçu que me apoiou, foi conduzido pelas mãos de Odilon Mesco. Para Arion Braga, Odilon Mesco é considerado o maior político, o maior administrador
do município de Canguçu. Porque, sem dúvida nenhuma, eu digo e repito, para mim, na minha concepção e escutando a comunidade de Canguçu, foi, sem dúvida nenhuma, o homem que mais fez obras em Canguçu, o homem que mais vezes governou essa terra e, com certeza, não tenho dúvida, foi o melhor prefeito de Canguçu. Um homem de posição forte, né, que tomava decisões, né, e era respeitado por isso, mas também de um coração enorme, né? A última palavra era dele, ele tomava decisões, precipitado ou não, mas acredito que muito mais acertativas. Porque a política era muito ferrenha e era, embora fosse só na política a desavença, que não é como agora que tem dois lados, né, que é horrível essa política assim, opinião minha agora, mas o Odilon foi uma pessoa, foi um homem, um visionário e uma pessoa muito humana. E te digo mais, poucas pessoas conheciam o lado humano do Odilon. O Odilon fazia o bem sem olhar a quem. O Odilon fazia o bem e não admitia que contassem o bem que ele fazia para as pessoas. Eu sou testemunha disso. Inclusive de pessoas adversários dele, politicamente, que precisavam, por exemplo, quando ele foi deputado, precisavam de um tratamento em Porto Alegre, não tinha as facilidades que tem hoje, dele colocar à disposição o apartamento dele para a pessoa ir lá e se tratar e se curar. E era um adversário político. Um espelho, uma referência. Assim foi Odilon Mesco para muitos políticos aqui de Canguçu. Eu hoje, com toda a humildade que eu tenho e com tudo que Deus me abençoou, a maneira de eu fazer política, mas me espelho muito, não tenho aqui o constrangimento de dizer que me espelho muito no jeito de fazer política, na condução, na maneira de se postar e principalmente chegar no eleitorado, como o Odilon Mesco fazia. Eu aprendi muito com ele, fiz muita política com ele, caminhamos muito junto por essas jornadas todas e sem dúvida nenhuma ele foi assim um exemplo de homem público e de quem sabia se comunicar com a população e ter o carisma que sempre ele teve para conquistar o voto. Como destacado lá no início do documentário, Odilon Mesco foi 3 vezes vereador, 3 vezes prefeito e deputado estadual. O único político da história do município que detém os cargos prefeito, vereador e deputado estadual, se tornando para muitos o maior nome da história política de Canguçu. Odilon Mesco foi o maior político, isso aí está notório, sabido, e a comunidade de Canguçu nos diz, por onde tu andasse, nós sair daqui agora, em qualquer lugar, a população de Canguçu diz. E as obras, por si só, os governos de Odilon Mesco, a maneira que ele fazia política, as eleições que o consagrou, já diz, por toda a história dele, tanto com as vitórias que teve politicamente, como os governos que fez, a sua própria história diz e mostra que ele, sem dúvida nenhuma, foi o maior político que teve em Canguçu. Eu considero. Não é porque tenho parentesco, não é porque eu fui secretária dele durante uma administração, passei para outra apoiada por ele, e depois em 1997, quando ele assumiu novamente, eu fui convidada para ser secretária com ele, e aí nós nos discordamos, não pessoalmente, mas discordamos da maneira que a coisa deveria ser conduzida na educação. E aí ele me disse, ou, vou usar as palavras dele, abre aspas, ou tu faz o que eu quero ou sai da estrada. E eu respondi para ele, eu saio da estrada. E ele falou, tu está muito cansada, tu tem que tirar férias. Eu vou te dar férias para tu repensar. Eu digo, não tem que repensar. Fui para a secretaria, fiz o meu pedido de demissão irrevogável. E protocolei na prefeitura, entregaram para ele. Ele me chamou e rasgou na minha frente e botou no lixo. Eu disse, pode botar, porque está protocolado e eu já pedi. Ficamos amigos, como pessoas. Então, eu considero que ele foi, eu acho que se tu conversar, mesmo com pessoas adversárias dele,
que muita gente foi, admitem isso que eu estou dizendo. Um dos maiores políticos. Arion Braga, hoje prefeito de Canguçu, se tornou político em 1996 por conta de Odilon Mesco. Em 96, Arion Braga se elegeu pela primeira vez vereador. Em 2000, se reelegeu. Em 2002, tentou o cargo de deputado estadual e não obteve êxito. Em 2004, 2008 e 2012, com expressivas votações, foi eleito novamente vereador. Em 2016, não obteve êxito na sua candidatura para vice-prefeito, voltando a ser vereador em 2020, indo para a sua 6ª legislatura. E em 2024, chegando ao cargo máximo do município de Canguçu, que é o de prefeito. E Arion Braga, com certeza, tem a sua inspiração maior em Odilon Mesco. Quero que ele, aonde ele esteja, possa me abençoar, né? Me dar aí sabedoria, me dar discernimento e a visão que teve Odilon Mesco, que me abençoe. A partir de janeiro de 2025, a gente possa começar um governo inspirado em Odilon Mesco e com certeza não só inspirado no Odilon, mas que nos dê também a capacidade de nós entregar para a nossa população governos tão bom ou melhor como Odilon Mesco fez. Deixa eu contar aqui como é que foi toda essa história eleitoral do Odilon Mesco, como é que funcionou as eleições com o Odilon Mesco. Em 1968, ele é candidato a vereador, obtém êxito, é eleito pela primeira vez vereador do município de Canguçu. Aí depois, ele é candidato à reeleição a vereador, em 1972. E aí ele obtém uma votação expressiva, ele tira 2.500 votos, tu imagina nos anos 70, 2.500 votos. Né? Esse recorde foi batido em 2008, né? Como o vereador mais votado da história de Canguçu. E depois ele tem uma nova eleição como vereador em 1976. Aí em 82 ele se candidata para ser candidato a prefeito de Canguçu. Na época era a sublegenda 1 e sublegenda 2 do partido dele, a Arena, hoje os progressistas. A sublegenda 1, Luiz Geraldo Teles Camota, e o vice Edson Goulart. E a sublegenda 2, composta pelo Odilon Mesco e o vice Nelson Grigoletti. O candidato do MDB era Pedro Buemic. Enfim, explicando, somados os votos da legenda 1 e da legenda 2, se ganhasse do candidato do MDB, o vencedor da legenda 1 seria o prefeito de Canguçu, e foi isso que aconteceu, né? Somados os votos de Odilon e de Luiz Geraldo, foram superiores aos votos de Pedro Buemic, e o Odilon Mesco se torna, pela primeira vez, prefeito de Canguçu. Isso de 82 até 88, quando ele se candidata a deputado estadual e também obtém êxito, é eleito deputado estadual. Tentou a reeleição no ano de 1994, né? A primeira foi em 90, né? Ele é prefeito até 88. 88, Nelson assume a prefeitura em Canguçu, ganha a eleição, né, o vice dele. Em 90 ele é candidato a deputado, obtém esse, e em 94 vai para a reeleição. E aí não consegue. A única vez na história que o Odilon não consegue obter êxito. Mas mesmo assim, ele consegue vencer, na época, o seu grande adversário político, considerado um dos maiores prefeitos de Canguçu, que era Gilberto Mussi, né? Gilberto Mussi, que foi prefeito, deputado estadual pelo MDB. Ele vence o Gilberto, mas não obtém o êxito eleitoral. E volta em 1996 para ser prefeito de Canguçu, junto com Adão Silva, com aquela famosa música, né? Plante esta semente no seu coração, vamos, minha gente, com Odilon e Adão. Odilon e Adão vencem a eleição de Augusto Pegoraro, do MDB, o Biratã Rodrigues, do PDT, e Edson Goulart, do PSDB, e depois tem a reeleição em 2000, né, que foi a última eleição do Odilon, onde ele vence a eleição do Dr. Ernesto Maurício Arnit, se tornando, desta forma, 3 vezes prefeito, 3 vezes vereador, deputado estadual, e assumiu uma vez de prefeito quando era presidente da Câmara, e o Queca Nunes, prefeito na época, estava doente. O Odilon assume a prefeitura de Canguçu. Essa é a história política eleitoral de Odilon Mesco. Antes vou me apresentar, Marcelo Mesco, eu sou filho do meio do casal Odilon e Heloísa. Tenho meu irmão mais velho, o Odilon Júnior, que mora em Natal, Rio Grande do Norte. A minha irmã, Adriane, que mora em Canguçu. Sempre tive um pai
atuante, envolvido na política do nosso município, Canguçu, como vereador, como prefeito e como deputado aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Nesse período, como já deve ter sido comentado aí, tivemos, na minha opinião, o melhor prefeito que Canguçu já teve, nas oportunidades que ele passou pela prefeitura. E eu, como filho de Odilon, eu não tive muito realmente a presença dele. Mas com o tempo eu aprendi que aquele pai que eu não tive presente durante o fim de semana para me levar numa praça, para jogar uma bola comigo, para nos divertir, né, como uma família, realmente ficou a desejar. Mas com o tempo, nunca fui revoltado com isso também, mas com o tempo fui entendendo que essa necessidade, dessa ausência do meu pai, é que ele prestava muito a sua atenção toda ao município de Canguçu, às pessoas menos favorecidas, dos quais ele sempre se deteve em atender a todos com muito carinho e 24 horas por dia. Então eu tive essa ausência paterna, né? Mas esse meu pai estava emprestado para atender uma comunidade canguçuense tão necessitada, né? E essas passagens, histórias, né, que passaram pela minha vida, pelo tempo, e sinto muita saudade dele, sim. A pessoa que me ensinou a honrar e preservar o dinheiro público, os bens, as pessoas, ser responsável. Tanto é que o pai, nesse período todo da política, desde 68, não adquiriu bens, não... Foi uma pessoa simples. Tanto é que no próprio falecimento dele, foi um falecimento, não tinha bens, nem algo que fosse indevido durante seu período de carreira política. Então, pelo menos a maior lembrança, o maior bem que eu trago do pai é a honestidade e o carinho com as pessoas. Porque aqui em Porto Alegre mesmo, nesse período que eu moro aqui, esse bastante tempo, quando fala de Odilon Mesco, fala de pessoa de respeito, pessoa que preservou e respeitou o bem público. Então eu acho que é o maior bem que eu recebi, essa é a minha grande herança que eu obtive nesse meu período. Um grande abraço e obrigado Peregrinote, obrigado comunidade de Canguçu principalmente, por zelar e cuidar da memória de Odilon Mesco, o grande líder, o maior político que Canguçu já teve. Odilon Mesco faleceu em 2022, mas eu tive o privilégio de ter conhecido ele, de ter ouvido muitas histórias, dele ter me contado muitas histórias. E uma delas, é que pouca gente sabe, quando ele era deputado estadual, lá nos anos 90, ele foi vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E aí, num belo final de semana, o governador do estado, o vice não estavam, né? Estavam de férias, estavam viajando, e o presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Sul também resolveu viajar, tirar férias. E o Odilon Mesco foi governador do estado por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Claro, não foi oficializado lá no papel, na União, mas o presidente da Assembleia Legislativa disse o seguinte: Odilon, assume o estado aí por 3 dias, eu vou sair, vou descansar, tu assume o estado, qualquer pepino, qualquer zebra, tu entra em contato comigo, mas o estado é de tua responsabilidade. Mesmo não ter sido oficializado, não está lá no papel, mas o Odilon Mesco foi governador do estado por 3 dias. E esse foi um documentário para a gente contar um pouco sobre a história de Odilon de Almeida Mesco, um dos maiores nomes da história de Canguçu, tem nome de rua, é muito homenageado aqui em Canguçu, né? Um político de temperamento forte, até muitos chamavam de coronel lá nas suas administrações, mas tem o seu nome, tem o seu legado, tem a sua história, foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, foi presidente da Zona Sul, foi condecorado como um dos melhores prefeitos do Brasil. Na época, o Enéas Carneiro, que era presidente da Câmara dos Deputados, entregou para ele o título de um dos melhores prefeitos do Brasil. Um legado incrível, construiu muitas obras, e a gente tem poucos materiais de Odilon Mesco, né? Tanto na internet, se pesquisar no Google, no YouTube, em qualquer setor da internet, colocar lá Odilon de Almeida Mesco, tem pouquíssimos materiais. Então o objetivo desse documentário foi manter viva essa história, foi contar um pouco dessa história e
destacar o quão grande foi Odilon de Almeida Mesco para a história de Canguçu, chamado como o último dos caudilhos.